Olá, muito boa noite. Estamos iniciando Câmara Esporte e hoje a gente traz o homem mais forte do Brasil, isso mesmo, o atleta campeão mundial Ademir Isbissigo. Ele que disputou o Mundial e trouxe o título para Passo Fundo na categoria Powerlifting. E eu gostaria já de dar as boas-vindas ao Ademir. Boa noite, tudo bom, Márcia? Pois é, chegamos a esse título tão esperado, né? Trabalhando bastante para isso. Fomos lá, conseguimos fazer o que era necessário e trouxemos esse título tão importante para Passo Fundo para certo. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que é esse esporte, né? Essa modalidade que poucas pessoas conhecem, até porque ele não é muito divulgado aqui no Brasil, mas ele já tem um bom tempo aí, não é? Exatamente. Bom, o powerlifting é um esporte de levantamento de peso, é um esporte de força, né? Ele consiste em fazer os 3 levantamentos básicos da academia, que é o agachamento, o supino e o levantamento de terra. Como ele funciona? Você faz os 3 levantamentos, tem 3 chances cada um, e soma o maior peso levantado. Quem levantar mais, ganha. Por isso que é um esporte de força, né? Ele tem origem já muito antiga. Os grandes bodybuilders, que são os famosos, praticavam o powerlifting, como Ronnie Coleman, como Jay Cutler, até próprio Chris Bumstead, que hoje em dia é o maior fisiculturista de todos. Ele é um esporte muito legal para quem faz na academia, sempre está lá na academia treinando. É um esporte fácil de conseguir fazer, porque ele só precisa de um peso e da barra e de um rack de supino e agachamento que todas as academias aqui em Passo Fundo têm. Muito interessante e muito proveitoso também para trabalhar o corpo, trabalhar a mente. Certo. E como é que você se interessou pelo esporte? Bom, eu sempre fui uma pessoa que gostava de esportes, né? Desde a infância sempre procurei fazer alguma coisa e eu não era muito do futebol, não era a minha praia, vamos dizer assim. Então eu comecei com atletismo. Na minha infância participei do projeto Atleta do Futuro na UPF e fazia arremesso de peso e lançamento de dardo. Já buscava essa parte da força, né? E com o tempo eu fui para as lutas, lutei no amador muito tempo e tive uma lesão, infelizmente. Após essa lesão no joelho, a gente foi para a academia para tentar dar uma reforçada ali. E nisso conheci o esporte, né? Conheci o powerlifting, me interessei para ele, vi que tinha um talento também, né? Para fazer força. E junto com esse talento, eu e minha esposa fomos de atrás buscar, né, fazer ele da melhor maneira possível, fazer ele de verdade. E depois, profissionalizar. E depois disso, que a gente entrou com ele com tudo, a gente começou a treinar. Ficamos um ano treinando, só treinando com nutricionista, treinador, médicos. A gente teve que buscar tudo a melhor maneira de fazer. Após um ano de treinamento, a gente começou a competição e daí não parou mais. Faz um ano que a gente está competindo e, como pode ver, tem dado muito resultado. Certo, nós temos aqui as medalhas, não é? Do Ademir. Fala um pouquinho pra gente de cada campeonato que você conquistou num curto período de tempo, né? No espaço de um ano. Os campeonatos, têm um cronograma já no começo do ano, né? Para você conseguir participar de todos os campeonatos, você tem que se classificar sempre. Então a gente começou com os campeonatos mais regionais, que foram o campeonato da Progym Bento Gonçalves, esse qual eu ganhei lá na minha categoria. Aí já em março a gente teve o campeonato regional da Copa Powerlifting Brasil, lá em Porto Alegre. Com isso a gente conseguiu participar do Gaúcho. Gaúcho foi em junho. Em junho participamos do Campeonato Gaúcho, também tivemos um ótimo resultado no Campeonato Gaúcho, se classificamos para o Brasileiro. Em setembro a gente participou do Brasileiro, um ótimo resultado, uma preparação muito grande,
E como a gente ganhou o brasileiro, a gente teve a oportunidade de participar do Mundial nesse último final de semana. Que foi em São Paulo. Que foi em São Paulo, que é a última medalha ali. E essa aí foi do Campeonato Mundial de Powerlifting lá em São Paulo 2023. Então, e qual a sensação de disputar, né? Aqui nos bastidores você falava que tinham atletas disputando de vários países e aí você traz esse título na tua categoria. Gostaria que tu falasse um pouquinho da tua categoria também, como um atleta aí, né? Mundialmente, então, agora reconhecido. Posso só dizer que não tem como descrever isso. A experiência foi assim, fora do que é o normal para nós. Sem ter isso, eu acho que eu nunca poderia ter conhecido tantas pessoas de outros países como conheci no campeonato. Estava ficando, tinha bolivianos, tinha venezuelanos, húngaros, austríacos, tinha norte-americanos, argentinos, venezuelanos. Nossa, era tanta gente que tinha mais. Nesse campeonato havia mais de 200 atletas. O que acontece? Como eu explicar as categorias, o powerlifting ele é dividido em idade e peso. Conforme a sua idade você vai competir contra os seus pares e peso também, né? Eu hoje faço parte da categoria mais pesada do powerlifting, que é acima de 140 quilos. Eu peso hoje 148 quilos e tenho 34 anos, então eu vou na categoria Open, que é de 20 a 40 anos. Não, de 22 a 40 anos. Competi contra as pessoas da minha idade e do meu peso. E, felizmente, tive a vitória. Mas, Ademir, vamos falar um pouquinho da dificuldade que é ser atleta, não é? Porque a gente sabe que além do treino, além da alimentação, além de todos os profissionais que estão ao redor do atleta, falta incentivo, não é? Bom, a dificuldade que eu enfrentei, todos nós como atletas também enfrentam. Eu acredito que esse é a grande diferença das pessoas que praticam esportes e da atleta, que é a dificuldade de você conseguir participar, de conseguir conciliar a tua vida. Eu só consigo fazer isso porque tenho uma esposa maravilhosa que é a Francine Leimer. Ela me apoia, me ajuda nos momentos que a gente não quer mais fazer, porque tem muito mais a ver com disciplina do que paixão. Porque a gente não fica o tempo todo apaixonado pelo esporte, né? A gente tem a paixão, sim, é claro, mas é muito desgastante você treinar, trabalhar, estudar, que nem é o meu caso, ser um pai, ser um bom marido. Então, grande parte de tudo isso que a gente consegue ter resultado e continuar fazendo se chama disciplina, né? Tem que ter uma disciplina muito grande. Fora isso, também é uma grande paixão e também tem aquele sentimento de realização, que esse é indescritível, né? Certo. E a questão também dos patrocínios, né, do patrocinador, até porque para conciliar o esporte com o trabalho fica praticamente inviável, né, para se dedicar só ao esporte. Exatamente. Então, o que a gente faz? Eu separo muito a minha parte, vamos dizer assim, a parte dos custos dos campeonatos, a gente procura patrocínio. Graças a Deus, esse ano a gente teve alguns patrocinadores que entraram comigo na causa, que foi o caso da Clínica Respirar, a Vitafood, a Academia Spartacus, a João Catapã Pneus, a Dakar Pneus, a Academia Performance. Eu deixo lá para mim não esquecer de mais ninguém. Teve a Agropecuária, 2Piás, teve também a Matéria-Prima Suplementos e a Passo Fundense Hidráulica. Então, assim, são todas pequenas empresas ou empresas de médio porte que têm também uma certa paixão pelo esporte e querem mostrar que a gente pode muito mais, que Passo Fundo pode ir longe ainda, né? E juntaram junto comigo, assim,
E junto com isso a gente conseguiu ir lá, mas com certeza sem patrocínio, sem o incentivo da prefeitura também, a prefeitura, a Secretaria de Esportes, o nosso secretário Giba, também deu uma grande força para ajudar a arrecadar. Então, todas essas pequenas ações de cada um que doou um pouco do seu valor ali para colocar lá, para levar até São Paulo, são as pessoas que são responsáveis por eu conseguir fazer. Sozinho é impossível, sozinho ninguém faz. E a gente percebe o quanto falta esse incentivo das grandes empresas também, não é? Porque você tem empresas de pequeno e médio porte te apoiando, mas é importante também que as grandes empresas, as maiores empresas e também o poder público ofereça esse incentivo, que não haja essa necessidade, esse desgaste de ter que ir buscar, não é? Bom, a grande realidade é que os grandes empresários, eles ainda estão procurando os grandes atletas, os grandes, e não podemos dizer que não é justo, porém, eu acredito que ainda possa ser colocado nessas pequenas, os que são pequenos ainda, como eu, no meu caso, que a gente está procurando ter um crescimento, porém a gente ainda não tem um retorno. Por quê? Série de motivos, né? Visibilidade, venda, a gente entende que as marcas precisam vender, mas quando uma grande empresa apoia um pequeno atleta, ela mostra o seu valor. E eu acho que é isso que está faltando um pouquinho, né? Mas, como a gente está crescendo, acredito que vamos chegar lá. Quanto ao incentivo das prefeituras, eu não posso falar, porque eu tive um grande incentivo da Secretaria de Esportes. Aqui em Passo Fundo existe o Funesport, que também tem trazido muito dinheiro para o esporte. Ele trouxe esse ano R$750 mil do governo para os atletas de Passo Fundo. Isso aí é uma coisa incrível. Todo ano ele tem crescido. Mas dá para melhorar? Claro que dá para melhorar. A gente, ainda assim, somos muitos pequenos atletas, somos muitos atletas que estão começando a sua carreira, né, como eu, que estou começando faz um ano. Então ainda tem essa questão de você conseguir um grande patrocinador, que fica lá focado nos grandes atletas. Mas ainda isso há de mudar, espero que mude. Com certeza, né? Esperamos. A gente vai a um breve intervalo e já retornamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. O trabalho da APAI de Passo Fundo na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla é destaque em toda a região. Um dos serviços que vem transformando a vida de crianças de 0 a 4 anos incompletos é o da estimulação precoce. O calendário 2023 da APAI ilustra a importância desses estímulos. Adquira o calendário e colabore. Nós retornamos com o Câmara Esporte, estamos conversando com o atleta campeão mundial de powerlift e ele que está nos contando aqui como foi a sua trajetória. E agora eu quero saber um pouquinho, né, que todo mundo pergunta, né, como é que você se prepara, né, como são os treinos, a alimentação. Você disse que tem uma equipe, né, multidisciplinar aí ao teu redor. Conta pra gente como é que funciona o preparo de um atleta. Bom, no meu caso, o meu preparo principal está dentro da minha casa, do meu lado, todo dia, que é a minha esposa. Sem ela eu não conseguiria fazer nada. É ela que me incentiva, é ela que prepara minhas refeições, e ela que diz para mim que eu devo de tentar quando eu não quero. Então a parte psicológica de um atleta ela é muito importante.
Fora isso, a gente tem os treinadores. Eu tenho um treinador, o nome do treinador é Rafael Crestani. Ele foi o primeiro homem a levantar mais de 400 quilos aqui no Brasil. Teve uma grande participação, ele é uma lenda dos nossos esportes, esporte de força. Tenho tudo a agradecer a ele por ter me mostrando o caminho, ter traçado esse caminho antes de mim e agora está me mostrando como eu devo de fazer da melhor maneira possível, sem me machucar, que é um esporte, todo esporte a gente pode se machucar, e como ele já tem essa experiência, ele tem me trazido da melhor forma possível. Eu consegui participar das competições, consegui treinar e não me machucar. É uma grande preocupação dele e como eu não me machuquei nenhuma vez até agora, eu acho que está dando muito resultado. Quanto à nutrição, a gente tem a nutrição também, a VitaFood tem me ajudado a passar por essa parte, que a alimentação de uma pessoa que faz força, ela é muito calórica, né? Só que, porém, calórica, mas do jeito certo, e isso é necessário. Tem que cuidar da saúde. Tem que cuidar da saúde, a gente tem que essa preocupação da saúde, de poder continuar no esporte por um maior período de tempo possível, né? Então ela tem muito a ver com a parte da alimentação, e isso é muito importante. Eu chego a consumir, perto dos campeonatos, até 10 mil calorias. Isso é muita coisa. É muita coisa. Quem entende um pouquinho sabe que isso é a alimentação de 5 pessoas comum. Isso vai da parte da alimentação. Quanto aos treinos, eu treino 4 vezes por semana. Meus treinos duram em média 2 horas e meia, 3 horas por treino. Tem a ver a parte de conhecimento muito grande. O corpo humano ele é muito adaptável, porém os estímulos que devem ser colocados no corpo são muito específicos para o meu esporte, né? Nesse caso, a gente busca da melhor maneira possível ter uma evolução, trazer os treinos ao perto do limite ou às vezes ultrapassar o limite, porém com segurança. Isso só você treinando, entendendo, conhecendo o teu corpo vai saber. São pequenos sinais que teu corpo dá que você tem que saber interpretar. Que tem um limite. Que tem um limite, que ali você vai se machucar ou não vai se machucar. Isso é muito importante para quem treina como atleta e também para quem faz musculação em casa, pessoal. Isso aí eu posso falar com toda a sobriedade, que cuidem de vocês, aprendam a respeitar o seu corpo e aprendam a ler os seus sinais quando você acha que vai se machucar, quando você acha que não está legal, não vai. 1 minuto ali que pode mudar muita coisa no teu treino, pode deixar você vários meses machucado. Então, aprendam a conhecer seu corpo. Isso que é muito importante para quem treina, a gente é ter um autoconhecimento muito grande para poder evoluir e não se lesionar. Certo. E aí você chamava atenção para os atletas de academia, né, que a gente fala. É importante, não é, ter essa visão de que tu não vai ter um resultado a curto prazo, não é? Bom, infelizmente a mídia, ela vende os resultados rápidos, né? Porque é o que as pessoas almejam. O que eu posso dizer sobre resultados rápidos é que eles existem, sim, porém eles são muito difíceis de você manter. Isso quando eu falo assim de emagrecimento, que é o que a maioria da população busca. Porém, quando a gente fala de força e musculatura, como ganho de massa muscular, isso sim é uma coisa que leva muito mais tempo. Quando a gente consegue manter um treinamento assim, eu, por exemplo, eu levo de 3 a 4 ou 5 meses para conseguir aumentar 10 quilos num exercício específico. Então, são coisas que levam tempo, às vezes a gente não consegue, leva mais tempo ainda. Então, é de um ano para outro, é de 6 meses em diante para você ter algum tipo de resultado. Então, a gente não pode ficar muito focado no resultado na hora da força, né? Claro que a gente quer, mas de imediato isso não vai acontecer. E isso eu posso falar também para quem treina nas academias aí em Passo Fundo, que tenham paciência, aproveitem a jornada, façam aquilo não esperando um resultado específico. Claro que o resultado é almejado, mas quando você aprende a
aproveitar a jornada, aproveitar os seus exercícios, ter um prazer lá dentro da academia, você vai ter uma responsabilidade, assim, vai ter um retorno muito maior. Certo. E agora você é campeão mundial, não é? Acabou de voltar com esse título de São Paulo. Entre vários países, você se consolida aqui no Brasil como campeão mundial. Quais as suas perspectivas a partir de agora? Bom, eu costumo dizer que esse é um esporte que eu recém comecei. Estou engatinhando um pouquinho. Eu acredito que eu possa muito mais do que isso. E os resultados que eu tenho conquistado só me mostram que eu estou no caminho certo. Agora, a gente vai se preparar para os próximos campeonatos. A gente teve a felicidade desse ano ser aqui no Brasil. Os próximos campeonatos mundiais não serão no Brasil. Provavelmente o próximo campeonato vai ser na Argentina ou na Hungria. Temos um grande ano de preparação pela frente. 2023 está encerrando ele com chave de ouro agora com o campeonato mundial. E eu espero agora, ano que vem, a gente poder repetir essa façanha. Manter, né? Manter. O título. Vamos começar agora tem um período de férias, graças a Deus. Vamos dar uma tirada ao pé um pouco do acelerador, que a gente vinha treinando bastante para isso, né? E o próximo ano se preparar novamente, tentar reduzir um pouco os campeonatos também, porque foram 5 campeonatos, um atrás do outro, num período menos de um ano. Isso me desgastou bastante e foi difícil conseguir fazer tudo isso. Espero ano que vem conseguir participar pelo menos dos principais, que é o estadual, o brasileiro e o mundial. A gente já tem perspectiva que o mundial aconteça no mês 11 também do ano que vem. O brasileiro provavelmente vai acontecer em setembro também, então vai ser um período de campeonatos ali muito grande. Agora é descansar um pouco, dar um tempo para a cabeça e daqui a um pouquinho já de novo. Tentar evoluir um pouquinho mais. Acredito que a gente possa chegar muito mais longe. A minha meta é chegar bem mais longe. Eu vou chegar bem mais longe. Isso está determinado já. Só falta o tempo, só falta a alegria de continuar fazendo esporte. E essa determinação é importante para o atleta, não é? Sem ela a gente não vai em nenhum lugar. Você precisa ser determinado. Você precisa ser determinado para a vida. Eu acho que o esporte traz isso para a vida das pessoas, a determinação de buscar um resultado. Se você não é determinado, você não tem nada na sua vida, você não tem nem um emprego. Você tem que ter a determinação de querer alguma coisa. Às vezes a gente não consegue, mas a determinação tem que estar aqui. Sem ela, a gente não consegue fazer nada. Certo. E além do treino pro próximo ano, agora, claro, dessa pausa, descansa, né? A gente já está aí nas festas praticamente de final de ano, mas a partir do ano que vem inicia uma maratona aí, porque você vai ter que passar por, no mínimo, são 3 campeonatos que você pretende disputar. Para chegar ao Mundial, no Mundial, a gente precisa participar de 4 campeonatos. O regional, o estadual e o brasileiro. E daí o 4º campeonato, que é o mundial. Eu pretendo, ano que vem, reduzir pelo menos um campeonato, que é fazer só os 4 principais, que é porque a gente, por mais que eu tenha sido campeão mundial esse ano que vem começa tudo de novo. Não é que nem nos outros que o último campeão já está classificado. Não funciona assim. Explica pra gente como funciona. Os campeonatos da GPA e PO, eles são classificatórios. Você precisa se classificar nos estaduais, para se classificar no brasileiro, para daí se classificar para o mundial. Então, todo ano você tem que fazer tudo de novo. De certa forma, ele oportuniza, né? Que inclusive foi o que aconteceu contigo, que outros atletas despontem também, não é? Exatamente. Eu costumo dizer que o powerlifting é um esporte muito democrático.
ele te dá a chance para todo mundo da mesma maneira. E também ele não te coloca a disputar com disparidade. Sempre vai te colocar a disputar com pessoas do teu nível, da tua idade e do teu peso. O nível que muda um pouquinho, né? Tem alguns que já participam do esporte há 20 anos. Tem outros como eu, que começou agora, que está se destacando, que a gente vai se destacar mais se tudo der certo e Deus abençoe a nós. Mas ele é assim, você precisa se classificar conforme os campeonatos para chegar no Mundial. Você pode ter sido campeão mundial desse ano, se não participar de nenhum campeonato ano que vem, você simplesmente não tem a oportunidade de participar do Mundial. Certo. E você disputou com quem o Mundial? Ah, eu tive um argentino, um venezuelano, não consigo lembrar agora naquele dia, na hora lá a gente tava todo mundo... Sim, a emoção, muita emoção e também a questão da concentração, né? Quem viu, quem teve a oportunidade de assistir, que foi transmitido ao vivo o campeonato, eles são uns campeonatos muito maçantes, levam horas, até o dia inteiro, você começa às 10 da manhã e para às 8 horas da noite, 7 horas da noite, tanto na concentração quanto os exercícios, você precisa se aquecer, você faz os 3 movimentos 3 vezes no mesmo dia. Para quem treina sabe que isso é muito pesado. É desgastante. É muito desgastante, porque você faz o aquecimento para o agachamento, isso demora. Aí tu vai lá e faz 3 movimentos do terra no seu máximo. É desgastante. Daí você para com isso, já vai aquecer para o supino. Aí faz o aquecimento do supino. Aí depois vai lá e faz os 3 movimentos do supino, que também é desgastante. Aí vem o terra, que é o exercício mais pesado de todos, é o último. Aí você vai se aquecer. Nossa, isso te tira eu assim... já cansei só de você ficar me contando aqui. Então isso cansa, sabe? A gente fica muito concentrado, muito ligado, e eu sou uma pessoa que quando vou para a barra eu me transformo, eu sou o cara que começa a berrar, começa a gritar, o ursinho carinhoso some naquela hora, vira um ursinho bravo. E daí nessa hora do campeonato ali, também nos treinos, eu me transformo em uma outra pessoa, que é uma pessoa brava, né? Que a gente vai com raiva, vai com força, vai com tudo que puder usar para levantar aquele peso a gente usa. Tá certo, então. Quero te parabenizar, né, por esse Mundial e esperamos que no próximo ano, então, né, os patrocinadores venham e as empresas aí que estejam assistindo essa matéria, que possam, né, entrar em contato aí com o Ademir e patrocinar, né? Nós temos um campeão mundial, né, na nossa cidade e por que não, né, utilizar desse know-how, né, do Ademir para também fortalecer aí a sua marca, enfim, a sua empresa. Obrigada, Ademir. Te desejo aí muita sorte no próximo ano, né, que ela se repita e que traga novas medalhas para a nossa cidade. Muito obrigado, Márcia, obrigado pelo convite e queria deixar aqui meu último agradecimento a todas as pessoas que de alguma forma já me ajudaram a chegar nesses campeonatos, ou com rifa, ou com vaquinha, ou com patrocínio, ou com um comentário no meu Instagram, ou com boa sorte. Tudo isso faz parte do treino, tudo isso faz parte da participação lá. E eu só posso agradecer a todo mundo que tem me ajudado. Tá certo, muito obrigada. Obrigado. O Câmara Esporte vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana. Até lá.